Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Quinta da TI. Obrigado a todos que estão presentes, ao vivo, e vocês que estão assistindo a gravação. Meu nome é Érico Buquerque. Hoje nós temos o Josué Vidal, MVP Microsoft, e hoje ele vai falar sobre o Remote App do Microsoft Azure e como fazer uma implementação híbrida. Vai lá, Josué. Eric, muito obrigado pela apresentação. Primeiramente, gostaria de me apresentar, né? Eu sou arquiteto de soluções na empresa ACAD TI. A ACAD TI é uma empresa de treinamento e consultoria especializada em System Center. Até trazendo um pouco do meu histórico, eu já trabalhei em algumas empresas de licenciamento, trabalhei também a Avanade, que era um braço de serviço da Accenture, e depois disso eu trabalhei na Microsoft Brasil, como especialista em Windows Server 2012 e System Center. Aí eu optei por sair da Microsoft por uma decisão estratégica para montar a empresa ACAD TI, que tem um objetivo claro de entregar treinamentos consultivos, ou seja, é um treinamento que tem a capacidade de formar um consultor. Não somente o cara ir lá tirar uma certificação, e sim que ele tem a capacidade de ser um consultor sênior, ser um consultor na ponta, não só net finish, e sim ter uma visão de negócio, ter uma visão de mercado e ter a visão técnica que é tão importante. Ok? Então, está aqui meus contatos, meu e-mail, fique à vontade para entrar em contato comigo, caso vocês tenham alguma dúvida relacionada a essa nossa apresentação hoje. Eu trouxe aqui alguns slides sobre o Azure Remote App, que é um novo recurso disponibilizado no Azure, ok? Basicamente, o Azure Remote App ele é um client RDP para que qualquer tipo de dispositivo possa acessar uma aplicação. Ele tem uma abordagem bem simples, né? O Azure Remote App, ou seja, qualquer dispositivo precisa acessar aplicações. Quando a gente fala, como assim qualquer dispositivo? Desde um Android, um iPhone, um Apple, um tablet, qualquer dispositivo tem que acessar uma aplicação, seja essa aplicação corporativa ou não. O Azure Remote App auxilia nisso. Então, ao longo da apresentação, eu vou mostrar para vocês quais são os tipos de implementações, quais são os desafios e o que é realmente o Azure Remote App. Eu trouxe aqui, claro, uma demonstração para facilitar este entendimento. Eu gostaria de deixar claro, nesse momento, se tem alguma dúvida, pode colocar na aba perguntas e respostas. Estou à disposição aqui para estar apoiando vocês aí nessa apresentação. E, novamente, muito obrigado aí pela presença de todos aí. Quais são os desafios de hoje, quando a gente fala dessa questão relacionado a esse universo do Azure Remote App? Basicamente, com certeza, essa audiência aqui já deve ter ouvido falar dessa tendência do BioD, ou seja, eu tenho diversos dispositivos sendo levados, né, para dentro das corporações, ou seja, acaba com que TI passa a ser obrigada a gerenciar dispositivos que não estavam homologados e que há 2, 3 anos atrás esses dispositivos jamais seriam gerenciados. TI ela tem um desafio grande agora, que é fazer a entrega de aplicações. O cara chegou, trouxe o notebook ou o tablet de casa e falou, pô, eu gostaria de usar isso daqui porque eu sou mais produtivo. É possível? TI tem que responder que sim. Como que ela pode responder que sim? Através do Azure Remote App é uma dessas tendências. Uma outra pressão e um outro desafio que acaba acontecendo muito é a capacidade são funcionários temporários, funcionários terceiros e novos funcionários, fusões e aquisições. Tudo isso faz com que o ambiente se torne muito diferente. Esse ambiente ele muda muito. Esse ambiente ele fica muito dinâmico. Desta forma, TI tem que estar preparada para entregar rápidas respostas dentro desse cenário. Ok?
Azure Remote App, ele é uma resposta fantástica para esse tipo de recurso. Veja só, é possível você continuar utilizando algo que você já conhece, que é um tal de Remote Desktop, ou seja, o famoso RDP, em cima da plataforma do Azure. Ou seja, no Azure eu logo através do Azure, faço algumas publicações, o meu amigo na ponta, que é o meu usuário, ele instala um client, ele autenticou, tranquilo, ele consegue fazer essa instalação e ele consegue passar a utilizar isso. Ou seja, o Azure Remote App, ele basicamente ele consegue fazer a entrega de aplicações remotas em qualquer tipo de plataforma. Como assim qualquer tipo de plataforma? Dispositivos iOS, Mac, OS X, Android. Eu consigo entregar para cada um desses dispositivos. É que hoje aqui eu não estou com um iPad aqui do meu amigo de trabalho. O cara aqui tem um iPad. Aí eu, numa última apresentação que eu falei na palestra sobre Azure Remote App, eu apresentei e fiz a demo junto com ele. Eu peguei o iPad dele, eu autentiquei e fiz a demonstração. Tá ok? Quer dizer, toda a experiência, ela é ainda, e continua sendo uma experiência rica para o usuário, em cima do RDP e utilizando Remote FX, por exemplo. Através do Azure Remote App eu tenho um poder grande de escalabilidade, ou seja, se eu publiquei uma aplicação e essa aplicação hoje ela é acessada por 10 usuários, amanhã 100 e depois de amanhã 10.000 usuários, eu tenho uma facilidade de escalabilidade na minha farm de servidores que hospeda este ambiente de RDP, ok? Fazer um link bem paralelo para facilitar o entendimento de vocês. No passado, vocês já ouviram falar que tinha lá o Remote App, né? Quando você sobe o serviço de Terminal Service, você consegue habilitar lá no Windows Server 2008 R2, por exemplo, no 2012 também, 2012 R2 da mesma forma. Você cria lá a feature de Terminal Service, sobe ela, publica as aplicações. Aí você tem a possibilidade de publicar somente o ícone da aplicação. Lembra disso? Exatamente isso. Então, esse ícone da aplicação, quando você dá 2 cliques no desktop do usuário, ele abre em modo Terminal Service e carrega a sua aplicação. É exatamente isso que é feito, mas agora está no Azure. Ok? Então, o Azure disponibiliza somente o ícone, você dá 2 cliques no ícone do Excel, do Word ou do PowerPoint, e a partir disso, ele traz a aplicação em modo Terminal Service. Ou seja, toda a carga, todo o poder de processamento é a farm de servidores que segura essa estrutura, né? Aí vocês podem me perguntar, quais são os 2 tipos de implantação do Azure Remote App? Legal, gostei, entendi que eu consigo fazer publicações de aplicações via RDP, ótimo. Existem alguns cenários aqui que eu tenho vendedores externos, eu tenho usuários utilizando ThinClient, por exemplo, ou até mesmo PC com baixo recurso de processamento, disco, memória e rede. Dentro desse contexto, você pode falar, legal, eu vou subir um serviço de Terminal Service aqui na minha empresa. Ah, mas tem a possibilidade também de eu publicar isso no Azure? Sim, tem. Então vamos lá. Primeira opção que você tem para implantar isso é fazer uma implantação direta no Azure, somente o Azure. Ou seja, no Azure você cria uma farm de servidores Terminal Service e a partir desta farm você publica algumas aplicações. Porém, como está descrito no slide, você tem disponível o que? A imagem do Microsoft Office 2013. Se você precisar de outras aplicações, aí você não tem disponível. Por quê? Quando você faz a implantação somente direto na nuvem, você não tem tanta flexibilidade para o universo de aplicações, porque não tem essa imagem publicada. Até aí, tranquilo. Porém, existe um grande benefício, que é a manutenção dessa imagem, né? Porque qualquer tipo de manutenção, seja de atualizações, hotfix, anti-malware, tudo isso é feito automaticamente pela Microsoft. E além disso, um outro benefício quando você faz a implantação direta na nuvem é a capacidade que você tem
de permitir dois tipos de logon. O camarada pode logar com o Microsoft Account ou ele pode logar com uma conta corporativa. Porém, neste contexto, eu preciso federar o ambiente, eu preciso fazer uma federação entre o AD do Azure e o AD do ambiente corporativo. Então, essa é a primeira implantação, que é a implantação na nuvem. Agora, a outra implantação é a implantação híbrida. Agora sim, é uma implantação totalmente flexível. Agora eu tenho a capacidade de pegar um servidor local na minha empresa, instalar o Windows Server 2012, instalar o serviço de Remote Desktop, instalar as aplicações corporativas, diversas aplicações. O que eu faço com esse VHD depois? Eu faço o upload desse VHD para o Azure. A partir disso, eu tenho uma imagem customizada lá no Azure. Agora sim, eu consigo fazer publicação das aplicações dentro do Azure, e aí eu não estou preso somente nas aplicações do Office, mas aí agora eu tenho um universo completo de aplicações no meu universo corporativo. A única coisa que depende é a imagem que você cria. Um ponto. Aqui, toda a administração desse ambiente aí é de TI, né? TI é responsável por administrar esse ambiente. E o processo de autenticação, neste caso, quando a gente fala de estrutura híbrida, obrigatoriamente ele deve ser feito com as credenciais corporativas implementado a solução de federação. Então você tem que federar os ambientes e o método de autenticação ele passa a ser federado. O que significa isso? O camarada ele chega na empresa de manhã, ele loga com a senha dele. Se ele for acessar algum recurso no Azure, através do Remote App, ele vai autenticar com a mesma senha que ele loga na empresa assim que ele chega pela manhã. E dependendo dos casos, da forma que ele está fazendo acesso, nem autenticação ele pede, ele já reconhece que ele está logado e aí ele já passa, ele valida aquele token, ele passa a autenticação. Ok? Muito bem. Aqui, basicamente, toda a estrutura, né, que quando a gente fala da Azure Remote App, ela entrega, né, tudo isso é feito em cima de Windows Server 2012 R2, tá? Permite, claro, escalabilidade, presença global por conta dos diversos data centers do Azure, alta fidelidade, quando a gente fala de RDP, já é um protocolo já altamente confiável aqui, seguro, ok, e os clientes, basicamente, que é aquilo que eu comentei, desde o Windows, Mac, iOS e Android, que essa é a grande sacada aí dessa estrutura. Vamos mostrar um slide aqui que acho que é importante. Imagina aqui, ó, implantação, só para falar da estrutura direta na nuvem. Então você fala, pô, legal, entendi. Azure Remote App é uma solução que entrega aplicações via RDP do Azure local, ótimo. Mas como funciona se eu for fazer a implantação só no Azure? Eu tenho uma farm, eu tenho o Remote App Service. O Remote App Service ele está presente no Azure. A partir do momento que eu configuro, eu seleciono um tipo de imagem, que é o template, ok? Já tem 3 tipos de template lá, se eu não me engano. Eu vou abrir aqui e eu mostro lá. Que é o Windows Server 2012, é o Office 365 e Office 2013. São esses 3 tipos de templates. Aí o camarada seleciona esses templates, faz a publicação dessa imagem para a farm de Session Host. As aplicações são publicadas. Muito bem, está aqui. Ó. O meu usuário ele autentica, seja com a conta Microsoft, ou seja com a conta do Microsoft Azure, federada ou não, opcional neste contexto, e aí a partir disso ele consegue fazer a administração e consegue acessar as aplicações. Lembrando que você pode ter você tem, né? 50 GB por usuário neste ambiente aqui de Remote App. Lembrando que o usuário que está ali no iPad, ele instala o client, a partir disso ele vai e autentica e acessa os recursos. É importante destacar que tudo que ele for salvar dentro da aplicação, ele não vai estar salvando local, né? Ele vai estar salvando dentro de uma sessão lá no Azure. Então, que é essa sessão
que permite 50 GB por usuário. Ok? Quando a gente fala de uma infraestrutura híbrida, que é o que eu vou explicar detalhadamente para vocês, aí não, aí eu consigo mapear um servidor de rede e aí o cara consegue salvar num servidor de arquivo, por exemplo. Ok? Um outro ponto aqui. Aqui, ó. Vamos fazer uma. Pessoal, esse aqui é o cliente do Azure Remote App. Eu gostaria até de fazer um exercício com vocês, eu gostaria de tornar essa apresentação até um tanto dinâmica, né? Quer dizer, vocês que estão aí presente nos ouvindo, acessa esta URL, né? Pega essa URL que vocês estão vendo aqui, remoteapp.windowsazure.com, acessa essa URL. Essa URL, ela vai te jogar para este site aqui, ó. Enquanto vocês acessam, eu vou compartilhar minha tela. Só um momento. Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Opa, estamos vendo aqui, o Vidal. Ok, obrigado. Pessoal, basicamente, esse é o exercício que eu, digamos, estou compartilhando com vocês. Todo mundo entra nessa URL. Você vai cair nessa tela. Se você não teve essa curiosidade antes, é justamente isso que eu estou tentando despertar em você. Aqui, ó. Eu quero fazer a instalação para Android. Se eu entrar aqui, ó, ele já vai me trazer, ele vai me jogar lá, claro, para a lojinha aqui que já tem Remote Desktop na lojinha da Google Play. Muito bem, deixa eu voltar. Ah não, eu estou com o Mac, eu estou com o meu iPad aqui. Ah não, eu estou com o meu iPhone. Tranquilo. Você vem aqui e instala o cliente para iPhone. Ele vai te jogar lá para a Apple Store. Mesma coisa na Mac. No seu caso, você está com o Windows Phone, tranquilo. Olha lá, jogou para iTunes aqui. Pessoal, assim que você instalar esse client na tua máquina, ele vai te trazer esse camarada aqui, ó. Eu vou até sair daqui, ele vai trazer assim, ó. Ele vai trazer esse camarada. Se você, quer ver, ó, eu vou dar logoff. Acredito que vocês já tenham vendo essa tela aqui. Se você vai fazer a instalação, tal, vai chegar nessa tela. O que eu quero falar é o seguinte: só de você instalar o cliente e autenticar com uma conta Microsoft, você já tem aplicações disponíveis. Mas, pô, mas o que eu fiz? Eu não fiz nada. Ó. Quer ver? Eu vou autenticar com a minha conta aqui, ó. vidalmaisena@hotmail.com. É uma conta teste aqui, ó. Quer ver? Ó? Só de logar com a minha conta Microsoft, que eu, opa, errei aqui. Beleza. Só de logar com a conta, ele já vai autenticar, ele identifica que é a conta Microsoft, ele loga na Azure, pô, mas Vidal, o que você configurou? Você só instalou o client e ele já trouxe isso daqui? Word, Excel, PowerPoint, Visio? Ah, então dá 2 cliques aqui no Word. O que ele está fazendo? Opa, ele está abrindo o Word, mas eu não instalei nada. Quer dizer, eu só instalei o client e não configurei nada. Eu nem fui no Azure. É exatamente isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Só de você chegar, falar para aquele teu amigo que tem um iPad, um Mac, um Android, ou uma máquina com pouco recursos de hardware, né? Um x86, por exemplo. Pronto, estou eu aqui, ó, acessando o Word, ok? Via Terminal Service. Se eu fechar aqui, ó, da mesma forma, chamar o Excel, ó, já traz o Excel. Veja que o segundo carregamento ele já é mais rápido. Ele carrega a aplicação bem mais rápido. Ponto importante, se eu entrar aqui na opção salvar como, que eu gosto sempre de comentar isso. Se eu vou salvar aqui, eu estou salvando aonde? Eu estou salvando nos servidores aonde? No Azure, né? Estou salvando num servidor lá do Azure. Isso daqui não é a minha máquina local. Tá ok? Extremamente importante aí deixar claro esse ponto.
Muito bem. Então, é exatamente isso. Agora você me fala, Vidal, mas como que eu publico outras aplicações? Aí sim, você entra no Azure, cria o seu Remote App Service e publica outras aplicações. Este é o ponto, tá ok? Pessoal, alguém aí conseguiu instalar o client, logou com a sua conta Microsoft, já fez esse primeiro laboratório, digamos assim, primeiro sucesso? Show de bola, Vidal. Muito legal. Já sim, Vidal. Legal, obrigado, Sucesso. obrigado. Deixa eu voltar aqui para o slide. Só um momento. Eu consegui também, tá? Pô, legal. Quem falou agora foi o Alfredo. Legal, Alfredo. É bem simples mesmo. Você instala, só autentica e já está disponível. Ok? Tá, posso fazer uma pergunta? Deve. É importante que seja bem interativa a apresentação, senão todo mundo dorme. Só te falar uma coisa. Eu estou com um tablet aqui da HP e ele tem o sistema Android aqui. Eu posso escolher o cliente Android, ele vai instalar também no meu Android aqui ou não? Deve, é isso que eu preciso que você faça, exatamente isso. Você vai pegar nesse Android que você tem na mão, vai entrar nessa URL, vai clicar nessa opção, igual eu estou fazendo agora, e vai instalar o cliente e fazer o teste. Exatamente isso. Eu já fiz e funciona. Ah, beleza. Não, tá ótimo, tá. Depois eu acredito que vai dar certo sim, tá? Pode continuar. Desculpa. Não. A ideia é essa mesmo, gerar esse tipo de discussão mesmo. Tá, só mais um detalhe. É porque, na verdade, eu tenho um celular e eu tenho um tablet aqui. Legal. Então, se eu escolher, então eu posso escolher as opções aqui, tanto do tablet quanto do meu celular, é isso? Isso. Exatamente. Por exemplo, você pode ter o tablet Android e o celular também Android. Você instala nos dois, tranquilo. Aí você só autentica com a sua conta Microsoft. Beleza, ótimo. Obrigado, Vidal. Tá bom? Que é isso. Ok. Eu vou aproveitar que eu estou aqui já compartilhei a tela, só vou mostrar alguns pontos aqui para vocês, para aproveitar isso daí. Ó, digamos que é o Alfredo, né? Neto, né? Isso, Alfredo. Ele quer implementar a solução agora e ele quer ter outras aplicações, além dessas aplicações que eu mostrei para vocês ali que ele trouxe por básico. Basicamente, ele teria que entrar aqui, serviço de aplicativo, Remote App. Se ele clicar aqui, ó, criação rápida, então quer dizer, quero criar um Remote App, implantação somente na nuvem. Basta clicar aqui, ó. Cliquei aqui, defini os nomes, selecionei a imagem aqui, ó. Olha aqui as 3 imagens das quais eu comentei anteriormente. Muito bem. A partir disso, eu dou criar collection, ele vai criar a coleção e vai permitir que eu tenha um ambiente. Eu só não vou finalizar o processo que a minha ali já está feita. Estrutura híbrida, já essa aqui com VPN. Aí é outra estrutura, que é isso que eu vou detalhar mais, que requer um detalhamento maior. Tá ok? Mas eu não gostaria de deixar em branco de não falar da implantação somente híbrida. Aqui, ó, aqui, eu tenho aqui uma implantação somente na nuvem. Eu vou mostrar para vocês. Eu entro aqui, eu tenho aqui um painel. O painel ele já me fala programas a serem publicados. Se eu entrar aqui, ó, eu selecionei a imagem do Office. Então agora, se eu entrar aqui, ó, eu consigo publicar esses tipos de aplicações aqui, aplicativos. Ok? Que é com certeza um número maior do que aquele padrão que você viu agora há pouco. Muito bem. Depois que eu faço essa publicação, eu só preciso permitir acesso aos usuários. Então eu preciso vir aqui e colocar a conta do Microsoft Account ou a conta corporativa para poder permitir o acesso. Então eu teria que perguntar, Alfredo, qual a sua conta Microsoft? Guido, qual a tua conta Microsoft? Eu venho, coloco a conta de vocês aqui, aplico. Só de vocês. Neste momento agora, a gente pode fazer um exercício desse, se vocês quiserem. Eu coloco, você autentica. Na hora que você autenticar,
Quer ver? Deixa eu só fazer uma simulação aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó. Vidal MVP arroba Opa, tô dormindo. Outlook, né? Que eu quero mostrar é o seguinte, se eu pegar o seu, Alfredo, colocar aqui agora, e você autenticar, você só dá um F5 e ele publica a aplicação para você. Essa é a sacada. É muito rápido. É muito rápido. Quer ver? Ó? Tá atualizando aqui, ok. Que tá aqui, ó, todas as aplicações. Então, se eu coloco de vocês aí e faço, só de você clicar aqui nessa opção aqui, atualizar, ele coloca na tela. E se eu publicar novas aplicações, você clica aqui nessa opção de invite. Ó. Aí ele busca atualizações, ele quer saber se tem outro, se vai liberar ou não acesso a outras aplicações, e aí ele atualiza a lista de aplicações. Tá, ok? Então, basicamente, essa é a implementação nuvem. Aqui são as aplicações que estão publicadas. Aqui eu consigo ver a sessão, né, a sessão aberta. Eu consigo fazer o processo de escalabilidade. Aqui está para 20 usuários e tal. Eu consigo ter um controle total do ambiente. Está aqui até um painel de usabilidade aqui. Ó. Eu já criei esse ambiente aqui já faz um tempo. E agora que eu estou logando aqui novamente neste camarada. Tudo bem? Dúvidas? Tranquilo? Tem uma pergunta aqui. Pois não? Alguém está perguntando? Zanan que tá falando. Cara, eu perdi foi o link, cara. Qual que é o link que eu tenho que colocar? Que eu tô pelo Android. Pô, vamos lá. Eu perdi essa parte aqui. Eu vou colocar aqui o link para ti, ó. Veja se vai aparecer aí. Tá, esse remote app, né? Vê aí se aparece. Apareceu o slide? Apareceu. Esse link aqui embaixo, né? Isso, pega ele lá. Eu tenho que ir nesse Remote Resources aqui? Quando você entrar no link, deixa eu até ver aqui, porque você tem que clicar no... Eu tô com a aplicação instalada aqui, no RD Client, né? Seria esse a aplicação? Não, a aplicação é Azure Remote App. Ele é similar a esse RD Client, mas ele é o... Entendi. Não, então peguei, foi errado. O nome... Então, para você pegar o correto, se você for lá nesse camarada, é Microsoft Desktop... Microsoft Remote Desktop. Ah, tá. Não, tudo bem. Pega essa aplicação. Ela já vem com esse nome. Ah, beleza. Tá? E aí essa aplicação já permite você autenticar no Android da forma que eu mostrei. Ah, beleza. Ah, eu achei ele aqui. Isso. Beleza. Isso. Obrigado. Que isso. Pessoal, agora vamos descer o nível mais, né? O que é descer o nível? Agora a gente passa para a implementação híbrida. A nuvem, você viu que era bem simples. Você instalou o client, autenticou, está funcionando. Ou você instalou o client, autenticou e publicou a imagem via Azure, já tem novas aplicações do Office, por exemplo. Muito bem. Mas e se eu quiser outras aplicações corporativas? Um ERP, por exemplo, uma aplicação financeira, uma aplicação corporativa. Como que eu faço? Aí agora que é uma implantação híbrida. Primeira coisa, gerenciamento de identidade híbrida. Aí você tem que voltar um pouco nos seus conceitos de serviços de diretório. Então aí tem que ficar claro para você que eu tenho um Active Directory local e agora eu tenho um Active Directory no Azure. Eu tenho que fazer de alguma forma com que esses dois Active Directories se falem. Esses dois caras têm que se falar. Através do DIRSync é possível que o meu Active Directory local fale com o Active Directory no Azure. O que o DIRSync vai fazer? Ele vai fazer o sincronismo do usuário e senha, se eu quiser, opcional, para o Azure. Ok? Então eu trabalho
dessa forma, primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu faço essa estrutura de sync, se eu estabelecer ou não sincronismo de senha, nesse caso tem que sincronizar a senha, para que eu possa ter o ilustríssimo single sign-on, né? Ou seja, aquela única autenticação que me permite inúmeros acessos. Muito bem. Depois que você colocou em evidência e ficou claro a estrutura de identidade híbrida, próximo passo, estrutura de rede híbrida. É extremamente importante você colocar no seu checklist o quê? É necessário eu estabelecer uma conexão site-to-site VPN, site-to-site entre a minha organização e o data center do Azure. A partir do momento que eu estabeleci uma conexão VPN, desta forma eu vou conseguir fazer o upload, por exemplo, obviamente, da minha imagem do Azure. Ok? Por último, gerenciamento, né? Agora, a partir do momento que você configura essa estrutura, quando você sincroniza o serviço de diretório, identidade híbrida, fecha a VPN, rede híbrida, quando a gente fala de gerenciamento híbrido, significa agora que aquela farm de servidores lá do Azure, ela não está no domínio do Azure, ela está no seu domínio local, tá? Lá no seu domínio corporativo. Ou seja, a partir de agora, todo o gerenciamento, seja de group policy, todas as suas ferramentas de monitoração, recursos, você vai fazer isso através do quê? Do seu ambiente local. E esse ambiente local vai estar estendido para o Azure. Então, por isso que a gente chama isso de gerenciamento híbrido. Esse slide facilita o entendimento disso. Ó. Veja só. Aqui está a estrutura completa. Ou seja, eu tenho Remote App Services, ok? Tenho os clientes, Android, iPad, iOS, Windows, obviamente. Muito bem. Agora, veja que eu tenho uma estrutura aqui on-premise. Eu tenho uma rede local aqui, ó, pode observar. Eu tenho essa rede aqui. Eu tenho um Active Directory aqui, que está linkado. Então, eu fiz alguns highlights aqui em cima de alguns pontos. Primeiro ponto. A imagem. A imagem agora ela é customizada. Através da VPN, eu consigo fazer um upload de um VHD com aplicativos diferentes. Ou seja, com aplicativos corporativos, com aplicativos da minha necessidade. Muito bem. Segundo ponto. Active Directory de Sync. É necessário e obrigatório, claro, eu fazer o sincronismo do meu AD local para o meu AD na nuvem, no Azure. O que significa isso? Significa que se eu tenho 100, 200 ou, sei lá, 3.000 usuários no meu AD local, através do DearSync, eu vou sincronizar essas contas locais lá no Azure. Caso contrário, eu teria que sair criando na mão. Né? Eu tenho, sei lá, 200 usuários aqui no meu AD. Vou ter que ir no Azure e criar usuários. Faz sentido. A DearSync faz isso. Não só isso, ele também está na sua versão já atualizada para permitir o sincronismo da senha. Ok? Muito bem. VPN. Aqui a VPN, eu gosto muito dessa parte da VPN. Por quê? Porque a VPN se você nunca fechou a VPN com Azure, tem alguns vídeos já e alguns posts no próprio site do TechNet e já tem também um MVA relacionado a VPN site-to-site no Azure. Pô, é fantástico. A partir do momento que você faz isso, você vê que é bem simples. E por que eu gosto bastante disso? Porque na estrutura que eu estou aqui, a gente está utilizando uma VPN através de um microtik. Não sei se todo mundo é familiarizado com isso, mas é como se fosse é um gateway. É um dispositivo de borda que entra um link de internet e ele tem a função de firewall, tem um mini Linux dentro desse microtik aí, alguma coisa assim. É bem simples fazer a VPN do Azure com esse microtik. Ah, mas eu não tenho isso, eu tenho um TP-Link.
Eu também já fiz VPN do Azure com o TP-Link, por exemplo, com aquele D-Link, e também já fiz com RHAS. Essas três opções eu já fiz. E foi tranquilo, e foi bem tranquilo. Então, para quem nunca fechou VPN com Azure, fique bem tranquilo que não é algo de outro mundo. Por que não é de outro mundo? Só para deixar claro. Alguém já fechou VPN com algum outro lugar? Sim. É a mesma coisa. É que agora esse outro lugar estão chamando de Azure. Ai, meu Deus, não. É só um outro data center que me fala qual é o IP, o protocolo e o usuário e senha que eu vou fechar a VPN. É simples. Mas é Azure. Não, meu. É rede. Só que mudou o nome. Falou que é um tal de Azure, ó. Mas é um data center que tem servidores, um gateway e backbone. Por isso que é tranquilo todo esse processo. Ok? Muito bem, foi lá, fechou a VPN e agora fecha o processo que eu ia falar para vocês justamente disso. A minha administração passa a ser feita híbrida. Por quê? Os servidores do Azure eles vão entrar no meu domínio. Ou seja, quer dizer que você está falando que os servidores do Azure vão entrar no meu domínio? Sim, vai ter um join domain do Azure para o ambiente local. Okay? Por que isso? Veja só. Porque estamos trabalhando numa estrutura híbrida, tá? Ok? Estrutura híbrida. Vamos ao passo a passo. Primeiro passo. Criar o template. Ou seja, você vai pegar aquele teu servidor que você gosta muito. Nesse servidor você vai instalar o Hyper-V, tal, muito bem. E nesse Hyper-V você vai criar um VHD, vai instalar o Windows Server 2012 nessa maquininha virtual, vai instalar o serviço de remote desktop, ok, e vai instalar as aplicações. O seu RP, a aplicação financeira, vai fazer todo, instalar e configurar. Depois disso concluído, aí você roda um sysprep. Você zera, fecha a imagem. Fechou, rodou o sysprep, aí arquiva, deixa de lado. Muito bem. Segundo passo, criar o serviço no Azure. Remote App, que foi a demonstração anterior que eu falei. Serviços de aplicativo, Remote App, criar com VPN. Este processo, o criar com VPN, garante uma implantação híbrida. Então, esse é o segundo passo. Terceiro passo, fazer o link da rede virtual. O que é isso? É fechar a VPN. Terceiro passo, fechar a VPN. Então, eu vou utilizar o quê? RHAS, MikroTik, TP-Link, enfim, tranquilo. Cisco ASA, tranquilo. Fecha a VPN. Garantiu. Tá pingando? Fechei a VPN? Tá. Próximo passo. Upload da imagem. Lembra aquela imagem primeira que você arquivou? Faça upload dela. O camarada vai lá, faz o upload para o Azure. Confesso que o meu upload, quando eu fiz, demorou 16 horas. Já para alinhar. Se você pensa em fazer algum tipo dessa estrutura e fala, vai ser rápido, tal. Não, o meu VHD tinha, acho que uns 25 GB. O meu VHD, ele tinha SQL instalado, ele tinha um RP instalado, quer dizer, Windows Server, Remote Desktop, eu instalei um SQL nele e instalei um ERP e fiz o upload. Tinha dado uns 25 GB de VHD, demorou umas 16 horas. Tá? Num link de 30 MB, num link de 30 MB que eu tinha. Quer dizer, que eu tenho, né? Que está aqui configurado. Fez o upload? Muito bem. E agora? GearSync sincroniza o usuário, grupos, contatos do AD local para o Azure. Passo 6. Publicação. Aí você já tem as contas sincronizadas. Já tem a estrutura da imagem sincronizada, que fez o upload da imagem. Parabéns. Vamos para a publicação das apps e aí libera o acesso para os usuários. Ok?
Muito bem. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, no primeiro passo, que é o passo de construção da imagem, está aqui, ó. Quais são os pré-requisitos para construir uma imagem para que eu possa pegar esse VHD e fazer o upload para o Azure? Eu preciso seguir essa reza aqui, pessoal. Extremamente importante. Tamanho do VHD tem que ser até 127 GB. Tem que ser VHD, não pode ser VHDX. Se for VHDX, não é suportado. Tem que ser máquina virtual geração 1. Se for máquina virtual geração 2, não é suportado. Tem que ser a partição desse VHD MBR. Se for GPT, não é suportado. O sistema operacional tem que ser obrigatoriamente Windows Server 2012 R2, que é o sistema operacional que tem que estar instalado nesse VHD. Se não for esse sistema operacional, não vai ser suportado. Tudo isso que eu estou falando que não é suportado é porque, assim, na hora que você vai fazer o upload da imagem, ele faz todos esses checklists que eu estou mostrando aqui. Se ele encontrar qualquer checklist fora disso, ele fala, não é suportado. Ele te dá a mensagem no PowerShell dizendo que não é suportado. E aí ele não deixa você subir o arquivo, ok? Instalou, ok? A única coisa que você precisa fazer depois que você instala o seu Windows Server 2012 R2 é Remote Desktop Session, instalar o serviço de RDP. Mas é o serviço de Session Host. Não é necessário e não precisa instalar Connection Broker, ok? Feito isso, instala as suas 200 aplicações. Fique à vontade. Obrigatoriamente, depois de tudo isso, desabilitar EFS. Desabilitar a estrutura de criptografia. Encryption File System. Muito bem. Desabilitou o EFS, rode o sysprep com esses comandos aqui. obb/generalize/shutdown. Muito bem. Feito isso, rodou o sysprep com o shutdown, ele vai desligar, arquiva, coloca de lado esse arquivo. Já já você vai fazer o upload dele para o Azure. Se, claro, seguir esta estrutura. Tá, ok? O VHD, obviamente, ele não pode estar com snapshot, né? Não posso subir um VHD com snapshot. E por que eu coloquei esse KB aqui, né? O 29.77.219? Por quê? Porque é um KB obrigatório que tem que estar instalado nesta máquina virtual. Tá, ok? Então, ou seja, se instala o Windows Server 2012, roda lá um famoso Windows Update, instala lá todas as atualizações que tem para instalar, mantenha aquela máquina up-to-date, porque esta é a sua imagem de aplicações corporativas. Então, ela tem que estar 100%. Então, você atualiza ela, mantém todas as atualizações. Fez tudo, vai tentar fazer o upload. Está sujeito você não ter esta atualização aqui obrigatória. Ou seja, não estava na lista automática disponível pelo Windows Update, por exemplo. Então aí você pega, entra aqui, faz o download, vai lá, instala, roda o sysprep novamente, beleza, beleza. Agora sim, está disponível para que você possa fazer o upload. O upload. Quero fazer o upload dessa imagem. Como que eu faço? Primeiro ponto. Um amigo meu aqui conhece bastante essa tela aqui, que é o Guido, né? Então eu tenho que instalar aqui o PowerShell do Azure na máquina. Ou seja, todos os comandos, toda a biblioteca eu tenho que instalar local. Então eu instalo isso local. A partir disso, aí sim que eu vou conseguir fazer esse upload. Porque o upload é feito via PowerShell. Então eu tenho que instalar a biblioteca do Microsoft Azure PowerShell local nessa máquina. Então, primeira coisa, criou a estrutura. Segundo, instala este plugin, ou seja, instalar o PowerShell para Azure. Depois disso, aí, agora é possível você fazer o upload. Tá ok? Muito bem. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que eu fiz toda essa estrutura aqui, como está configurado esse ambiente. Deixa eu compartilhar aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui eu comentei com vocês, né? Eu tenho aqui ó, a estrutura
Veja só. Venho aqui, Create VHD. Eu dou um nome para o VHD, lembrando que tem que ser um VHD. Eu só estou fazendo uma demonstração. Eu não vou seguir com isso, porque eu já tenho ele pronto. Coloco a localização, só quero mostrar para vocês que tem que ser VHD e até 127 GB. E na hora que você for trazer ele para cá, você tem que trazer e inicializar ele na partição MBR. E por extremamente importante, primeiro você vem aqui e cria o VHD. Depois você vem aqui e cria uma máquina virtual no Hyper-V e aponta para aquele VHD existente. Ok? E aí você vem e aponta para o VHD existente. Jamais faz direto, porque aqui ó, você não tem a capacidade de falar que ele vai ser um VHD. Se você coloca VHD aqui, ó, ele obrigatoriamente ele exige que você coloque o X, quer dizer, que você tenha o VHD X. Se você aponta um VHD existente, ele já pede VHD ou VHD X. Aí facilita o processo. Lembrando que tem que ser geração 1, tá ok? Geração 1. Geração 2 não é suportado nessa estrutura. Que é essa que eu tenho aqui, ó lá. Essa é a minha demonstração. Tá aqui, ó. Dessa forma aqui, eu consigo. Esse aqui é o meu arquivo. O que eu fiz agora depois com esse arquivo? Eu só cheguei aqui, instalei o Windows Server 2012, montei toda a estrutura e ele está aqui. Ó. O meu arquivo aqui. Não, ele está no meu outro HD. Deixa eu ver se o HD está aqui. Não, não está. Muito bem. Ok. Feito isso, seu arquivo está disponível. Agora você já consegue fazer o upload. Deixa eu abrir aqui o... Aqui. Pergunta aqui. Ah, tranquilo, eu coloco sim o PPT para baixar lá, pode deixar. Beleza. Cadê? Me perdi aqui, voltei. Aqui, ó, vamos lá. A estrutura minha aqui. A minha estrutura aqui, um pouco antes de iniciar aqui, a minha VPN caiu. Ó. Você pode ver que a minha VPN caiu aqui, aí ele deu uma alterada no meu status aqui, mas é tranquilo. O que eu quero mostrar para vocês dessa estrutura, desse passo a passo, é o seguinte. Ficou claro como que eu crio a imagem? Ficou claro como que eu faço essa estrutura? Agora, veja só, quero subir. Eu clico aqui em VPN, seleciono o plano e dou um nome. O que ele vai fazer? Ele vai criar essa estrutura. Uma vez que ele criou essa estrutura, você, para funcionar igual aqui, ó, que você só precisa vir aqui e fazer as publicações, já tem os tiques certos aqui, ó, tá validado, que é só publicar e dar o acesso. No híbrido você tem alguma lição de casa aqui, ó, o passo 1, passo 2, que é vincular a rede. Primeiro aqui a questão da VPN. Então, obrigatoriamente, você tem que fechar a VPN. No caso aqui, você pode ver que a VPN está tentando conectar novamente. Como que eu sei? Por conta disso daqui. Mas eu quero explorar um pouco mais. Ó, eu consigo voltar aqui na aba de Remote App, eu vejo as duas visualizações, eu clico em redes virtuais, e aqui eu tenho a rede VPN. Olha que fantástico. Entrando aqui, eu consigo ver qual é o status, conectando no Brasil, qual é o IP, qual é o tipo de roteamento, qual é a assinatura. Eu consigo vir aqui gerenciar chave, eu consigo criar uma nova chave ou utilizar a mesma chave compartilhada para que eu possa fechar a VPN site to site. Posso gerar uma nova chave aqui, por exemplo. Ou até mesmo eu posso entrar aqui e configurar as propriedades da conexão VPN. Qual que é o IP de rede virtual, qual é o endereço de DNS,
qual é o endereço do dispositivo do IP público, ok? Então eu consigo alterar tudo isso. Eu só não mudo agora porque está dizendo aqui justamente, está em uso, porque ele está aqui no portal, obviamente tentando conectar aqui. Ele está com status de erro, mas ele está connecting, ele está conectando. Que é justamente naquele microtik lá que eu falei para vocês lá, que ele está vinculado lá. Muito bem. Então, vou voltar para a coleção aqui. Ok. Então aqui está aqui. Está tentando fechar o VPN, deixa ele ali. Mas eu não quero trabalhar com RAS, com microtik, TP-Link. Eu tenho o meu RAS, tranquilo. Obter o script. Qual fornecedor? Opa, fornecedor. Deixa ele carregar aqui. Aguarde. Deixa ele. Aguarde. Ué, ele não tá. Ele traz isso aqui bem rápido, rapaz. Deixa eu tentar obter aqui de novo. Tá falando aguarde, tá? Mas por padrão, deixa eu até mostrar aqui na minha outra conexão VPN, que é o que ele já traz por padrão, que eu tenho configurado aqui num outro ambiente, que é o meu ambiente nativo aqui. Quer ver? Rede. A tela que eu quero mostrar é justamente essa tela aqui, ó. Esse cara, cadê? Painel. Deixa eu pegar aqui. Ô, Josué, Oi. é o Alfredo. Só para Oba. te falar que eu consegui fazer no tablet, tá? Conseguiu? Opa! Já fiz os testes aqui e olha, deu tudo certo, cara. Pô, só autenticou com a conta Microsoft e já tinha aplicações disponíveis. Correto? Exatamente. Parabéns, cara. Exatamente, ok. Não, o que é isso? Esse é o ponto. Agora, pô, eu quero ter mais aplicações. Aí faz direto no Azure, cria um trial lá. Faz. Ou, se for um universo corporativo, é esse detalhamento que eu estou passando agora. Tá? Muito bem. Aqui, o ponto que eu quero mostrar aqui é só que é a questão do script. Eu devo ter esse script na minha máquina já em algum canto. Deixa eu tentar pegar ele aqui. Que é o script para a configuração do. Quer ver? Do RHAS. Você só faz download, você seleciona lá, fornecedor, Microsoft, produto, Windows Server 2012 ou do 2012 R2. Aí ele chama lá o RHAS. Só isso. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ele traz para mim. Deixa eu ver. Download. Aqui, olha o tanto que tem aqui, rapaz. Vixe, Maria, olha lá. Eu falo. Olha lá, esse aqui é um tipo de script. É um tipo não, é o script do Azure. Então o que eu ia fazer? Ia pegar esse cara e ia rodar. Rodar onde? No meu servidor Windows Server 2012. O que ele ia fazer? Ele ia, se não tem, ele ia configurar. Ele ia instalar o serviço de RHAS, está aqui, ó. Install roles, ó. Ele ia instalar o RHAS, instalar o roteamento, ele ia configurar, ele ia dar o nome, ele já tem a chave compartilhada, já sabe qual é o IP do Azure, ele ia criar uma conexão VPN, no final ele ia dar um GET, ele ia dar um Connect to VPN. É isso que esse script faz, pessoal. Por isso que eu falei que é bem simples. Você baixa o script, roda na máquina, ele instala o RHAS, ele configura o RHAS, ele cria a conexão VPN e ele fecha a VPN com o Azure. Ok? Claro que com essa questão do TP-Link ou microtik não funciona como script. Você tem que fazer na mão ali, seguindo o guide certinho do tipo de autenticação, de qual é o hash, qual é o tipo de chave que você utiliza para autenticar, tal. Aí tem um outro tipo de configuração que você faz. Mas com o script é muito simples. Em RHAS, então, nem se fala. Feito isso, fechou a VPN, sua vida está ótima. Por quê? Você está com o ambiente local já falando com o Azure. Perfeito. Próximo passo agora. Ingressar no domínio. Pegar as máquinas do Azure e colocar no seu domínio local. Então você vai fazer isso aqui, ó. No meu ambiente está aqui, ó. Eu tenho. Que agora ele não está conectando no meu ambiente local por conta da VPN. Mas basicamente é o nome do domínio, a OU para subir isso e o nome da conta de serviço para permitir ingressar a máquina no domínio.
Uma vez que você coloca isso, dá o accept aqui, ele vai pegar aqueles servidores lá e vai adicionar no domínio. Uma vez que ele já adicionou o domínio, a gente passa para o passo 2 deste detalhamento, que é justamente o upload da imagem. Se eu clicar aqui, ó, upload de imagem, eu posso carregar uma nova imagem ou importar uma imagem da sua biblioteca de máquinas virtuais ou importar uma imagem, um modelo existente. Eu vou mostrar para vocês que eu já tenho até um modelo aqui que eu fiz o upload, que foi o upload que deu sucesso aqui. Ó. Quer ver? Imagens modelo, está aqui. Ó. Eu tenho um upload, Remote App, está aqui, um upload pronto. Se eu entrar aqui para vocês, eu consigo mostrar que tem aqui uma imagem que já está pronta, já foi feita o upload. O nome dessa imagem se chama Remote App. Ó. Ela está disponível, já foi feito o upload, que foi aquele upload que eu comentei com vocês que demorou 16 horas. Tá, ok? Vou voltar à Collection. Então é isso. Foi lá, fechou a VPN, ingressou no domínio, fez o upload. Veja que interessante. O upload também ele é bem simples, pessoal. Eu quero carregar uma nova imagem. Você só precisa definir aqui o nome dessa imagem. Vou colocar aqui demo. O local do upload, claro, você tem que ter o Azure PowerShell instalado, que a partir de agora, o que ele vai fazer? Ele vai te fornecer um script que através desse script, que tem todos esses parâmetros, que você vai conseguir fazer esse import. Então, o que acontece? Deixa eu fechar aqui só para pegar o outro camarada. Deixa eu pegar aqui na tela que eu já tenho esse import aqui que eu já tinha feito aqui. Ó. Aqui, deixa eu abrir. Ó. Cadê? Aqui, ó. Upload Azure Template. Está aqui, ó. O que acontece? Está aqui. Ele já cria a estrutura. Eu só preciso fazer o quê? Rodar esse script todinho. Como? Do jeito que está aqui, eu mando rodar esse script. Aí ele começa toda essa execução, ele faz todas as validações. Chega uma hora que ele te pergunta, amigão, aonde está o VHD? Você aponta o VHD, aí ele começa a fazer a validação do VHD e posteriormente o upload daquele VHD. Ok? Então esse é o script aqui disponível. Poxa, mas como você conseguiu esse script? Nesta console aqui, ele já libera para você. Assim que subir o script e o PHD ficar liberado, na estrutura híbrida, fica exatamente desta forma aqui. Ó. Aí toda a estrutura ela já está disponível e aí você consegue publicar as suas aplicações de uma forma transparente, que é similar à estrutura somente na nuvem. Deixa ele carregar aqui. Enquanto ele carrega, se tem mais alguma pergunta, alguma coisa. Está carregando aqui. Olha lá. Exatamente. Assim que ele subir lá a estrutura, ele vai ficar justamente assim. Ó. Eu vou clicar aqui. E aí ele vai me trazer aqui o RP, ele vai me trazer a aplicação financeira, ele vai me trazer toda a estrutura lá. Ele vai me trazer com certeza toda a estrutura. Todas aquelas imagens. E aí eu faço o processo aqui, no caso de liberar o acesso. E aí finaliza toda a implantação. Só um ponto que eu esqueci, que eu vi agora, a imagem que eu não mostrei, foi isso daqui, ó, o sincronismo do Active Directory. Se eu entrar aqui no Active Directory do Azure, está aqui, ó, AD do Azure, AK de TI. Muito bem. Se eu entrar aqui em domínios, integração de domínios, veja que já existe um sincronismo entre o AD da ACAD aqui e o AD do Azure. Se eu selecionar usuários, veja que interessante. Eu tenho já os usuários que são do AD do Azure, usuários que são conta Microsoft e tem um usuário que é Active Directory Local. É exatamente isso, pessoal, que eu estou falando. Então, eu sincronizei o ambiente local no Azure, ele já mapeia todos os usuários e já me informa que é Active Directory Local. Agora, tranquilo, se eu sincronizei a senha,
com a própria senha local que o cara loga durante o dia, ele consegue vir aqui, autenticar e acessar as aplicações quando ele entra aqui. Ó. Então aqui eu consigo autenticar com a minha conta lá da CAD e acessar as aplicações corporativas do ERP. Ok? Basicamente era esse o detalhamento, era essa a abordagem e a mensagem que eu gostaria de passar para vocês da implantação híbrida dessa estrutura, que para fechar a conclusão fica, né? Você só precisa selecionar a melhor forma de fazer a estratégia de Remote App. A gente entende que o Remote App é importante, ou seja, eu tenho um cliente RDP simples e fácil em qualquer dispositivo que eu acesso aplicações. Se eu falo direto no Azure, eu estou falando somente em Office 2013 e Office 365. Se eu falo numa estrutura híbrida, eu estou falando em ERP, eu estou falando em sistemas financeiros, nos meus sistemas corporativos. E a administração toda feita por TI. Tá ok? Aqui, de novo, só ilustração, atualizações e patches. Quando eu falo na nuvem, é automática. Microsoft mesmo já faz. Quando eu falo híbrida, obviamente TI tem um controle, TI que vai executar essas tarefas. Tá ok? E aqui é um slide que fecha com relação a algumas features, né? Então, a forma suportada, Windows X, Windows 7, Windows RT, Android, iOS, macOS, Windows Phone 8.1, capacidade de armazenamento e quais são as regiões que estão presente e disponível esse serviço. Só um ponto importante, falando a preço e falando a custo, existe uma faixa de investimento aí no Azure, quando você contrata esse serviço, que ele começa a cobrar para você por serviço consumido no Azure. Ok? Do Azure Remote App. Ele tem um FII específico só para essa funcionalidade. Ok? Pessoal, gostaria de saber se eles têm mais alguma pergunta. Se ficou claro o entendimento, deixa eu ver, tem alguma dúvida aqui? É exatamente isso. Quem perguntou foi exatamente isso, Giancarlo. Essa imagem é uma imagem de produção com as aplicações? Sim. Mas, quer dizer, você criou essa imagem de produção num ambiente de homologação. Você não vai pegar a tua imagem lá de produção e vai tirar ela de lá e vai subir para o Azure. Jamais. Então você cria um clone, digamos, da sua imagem de produção. Você instala o Sistema Operacional 2012, instala a RDP, instala todas aquelas aplicações que estão naquela sua imagem de produção, roda o Sysprep aqui, quer dizer, você acabou de criar um clone. E aí você faz o upload. E aí você tem flexibilidade de acesso. Ou o pessoal consome direto local, usando a sua VM de produção, ou agora, através desse cliente que eu mostrei para vocês, e aí o camarada consome via Azure. Tá ok? Da onde ele estiver, ele pode fazer essa estrutura aí. Tá ok? Esqueci de fazer o upload do PPT. Vou fazer agora, vamos lá. PPT é importante. Deixa eu fechar o PPT na minha máquina e fazer o upload. Eu falo que PPT é importante, que sempre eu preciso de 8 MB o PPT aqui, está subindo. Mais perguntas, vamos lá. Está subindo aqui, Gabriel, legal, obrigado. E novamente ainda, pessoal, não tem como não agradecer aí a presença de vocês. Eles estão aí na sexta-feira à meia-noite. Pô, fantástico. Semana que vem é sexta-feira santa, né? Então, já começa aí. Para quem tem filho, tem que colocar as patinhas no chão para o filho poder pegar os ovos de Páscoa. Mas as dúvidas... Pessoal, um outro ponto também. Eu acabei de finalizar um MVA sobre o Azure Remote App. E esse MVA é exatamente esse conteúdo aqui que vocês viram hoje. Só que lá no MVA está lá a minha carinha lá. Tá? Mas basicamente foi esse o conteúdo que eu gravei no MVA algumas semanas atrás.
E acredito que nas próximas semanas o Fábio Rara, o pessoal lá vai estar publicando esse MVA aí de Azure Remote App. Tá ok? %60% de upload. Exatamente, Giancarlo. É a capacidade da gente entregar flexibilidade, né? Num cenário de alta disponibilidade. Eu nem chamaria de alta disponibilidade, talvez a gente poderia falar em alguma coisa de contingência ou até mesmo flexibilidade. Né? Eu tenho lá meu ambiente de produção e eu tenho a possibilidade do cara estar na rua através de um cliente e ele fazer o acesso. Se você só tem que realmente validar a integração disso com o seu ambiente local, mas seria bem mais simples sim. Imagina um cenário que você tem aplicação interna dentro da sua empresa e você tem que fazer a publicação dessa aplicação para fora. Ponto. É um desafio. Aí, da forma que nós estamos colocando aqui, a gente já cria um ícone de um cliente, joga no Azure e o cara acessa via RDP. Então, a publicação da aplicação ela se torna mais simples. Eu consigo fazer a publicação mais fácil. Pessoal, upload concluído. PPT disponível para download. Depois eu também vou colocar no meu OneDrive, eu sempre acabo colocando também no meu blog. Eu não cheguei a passar o meu blog para vocês, né? Mas é josuevidal.wordpress.com. Tem o meu blog lá que eu posto diversos artigos sobre System Center 2012, né? Eu sou MVP em System Center, acabo sempre falando bastante de System Center e Azure também, porque não tem como não falar disso, né? Então acabo sempre atuando dessa forma, tá ok? Mais perguntas? Pessoal, acredito que é isso. Eric, Senna, Edu aí, querem finalizar aí, tal. Para mim, acho que aqui, pelo que eu percebi aqui, o pessoal deu ok já. É isso aí, Josué. É o Thiago Guiroto falando. Ô, Guiroto, prazerzão, cara. Prazer é nosso, cara. Bom, primeiramente, gostaria de te agradecer por ter aceito esse desafio aí, que para você já não é um desafio, né? Mas tudo que você disse aí para esses nossos colegas que estão online, eu acho que é um novo desafio aí para iniciar um novo rumo aí na carreira, né? Queira ou não, o Azure é o que está pegando aí agora, é o que vai pegar mais e mais aí para frente. Sim, com certeza. Então, cara, sensacional o webcast. Gostaria de te agradecer aí por esse tempo, para essa aula aí de Azure Remote App. Sensacional. Parabéns, Josué. Obrigado, pessoal, que está presente aí hoje, no nosso Quintas da TI, com o MVP Josué Vidal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Vamos fazer outras rodadas aí, com certeza. Vai, com certeza, cara. Show de bola. Muito bom. Você fecha a gravação aí?